Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos então sobre CDB, Certificado de Depósito Bancário, e mais especificamente sobre 5 pegadinhas para você não cair na cilada, porque com as taxas de juros subindo, esse é um investimento de entrada, principalmente para quem está começando a investir e querendo sair da poupança. Então, se você quer saber quais são essas pegadinhas e as dicas de como se prevenir, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba os nossos vídeos diários para que você possa investir em você, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos lá, sem enrolação, falar da primeira pegadinha. Quase todos os CDBs focam na palavra rentabilidade para atrair você. Porque quando você está investindo, os investidores quase sempre se preocupam com rentabilidade. E o que eles falam? Eles começam com propostas de, olha, 120, 150, 200, até 220% do CDI. Primeira coisa que você precisa saber é a relação do CDI com a taxa Selic. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. E o quanto que ele representa? Ele representa 0,10% a menos que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic estiver em 6,5%, ele representa 6,4%. Se ela estiver em 7%, CDI vai representar 6,9%. Então, veja, é a forma mais prática de atrair você. Porque quando você vê 150, 200, 220, você logo salta aos olhos e fica bem animado com essa rentabilidade. Mas onde está aí a pegadinha? Por quanto tempo é essa rentabilidade? Muitas das vezes a letra da rentabilidade é desse tamanho. E aquela letrinha miúda, quando você vai ler, aquela rentabilidade é por 1 mês, por 2, às vezes no máximo e com muito esforço por 3 meses. E aí depois você volta para uma rentabilidade padrão ali, 110, 105%. Ou seja, por um prazo muito curto. Então, ao ver uma rentabilidade dessa fora do normal, pergunte por quanto prazo. Essa é a primeira dica de como você se prevenir dessa pegadinha. Leia atentamente a proposta ou solicite por escrito. E desconfie de propostas muito fora da realidade. Vamos falar agora então da segunda parte, ou então da segunda pegadinha que costuma ter no CDB. Só que antes eu quero indicar para você o seguinte: se você tem alguma dúvida nos nossos vídeos e mesmo sobre esse vídeo aqui do CDB, coloque a sua pergunta aí que nós vamos respondê-la. E aproveita, assiste essa nossa playlist. Qual a sua dúvida? Já respondemos lá dezenas de perguntas. Vamos lá, ainda falando com a rentabilidade. Outra pegadinha muito interessante é falar então de uma boa rentabilidade, só que não avisar que tem até um limite de investimento. Então coloca um percentual alto, mas só para quem investir, por exemplo, até 10 mil reais ou até 5 mil reais. E o que passar daquele montante, você vai ter aquela rentabilidade padrão. Então fica de olho aí, se você quer investir um valor alto e não conhece muitos investimentos, só conhece poupança, só conhece às vezes aí uma previdência, e aí você cai nessa pegadinha, coloca lá uma quantia muito alta e apenas um pequeno pedaço do seu recurso vai receber essa rentabilidade. E o restante fica então naquela rentabilidade padrão ali de 100%, 105% no máximo. Então essa é a segunda pegadinha da rentabilidade. Duas formas de você saber é, primeiro, leia a oferta com calma, tente entender um pouco melhor, ou solicite novamente isso aí por escrito. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like. E se você quiser entender sobre outros investimentos, como por exemplo o Tesouro Direto, assista aqui a nossa playlist, Mapa do Tesouro. Lá nós falamos tudo, absolutamente tudo do Tesouro Direto. Serve para você que não entende nada, até para você que já é avançado. Assiste que você vai gostar. Falando agora da terceira pegadinha e, de novo, sobre rentabilidade, para que você entenda que são essas questões que os bancos vão sempre te puxar. Rentabilidade, guarda aí a palavra. A terceira pegadinha é aquela que oferece uma boa rentabilidade para quem são os clientes novos. Quem são os clientes novos? Aqueles que ainda não tinham conta naquela instituição ou que fizeram a portabilidade, ou seja, você migrou da sua conta e do seu banco para um outro banco e aí você recebe lá uma proposta inicial por ser novo cliente. Ou às vezes você já migrou justamente por causa do CDB, acreditando que aquele CDB é fixo para o banco.
e depois você descobre que é somente para novo cliente. E aí você, quando for fazer novos aportes, provavelmente não vai ter mais aquela possibilidade. Então veja, há uma limitação na oferta de CDBs com boas rentabilidades para depois que você já ficou como um cliente novo, ou seja, depois que você fez a sua primeira aplicação. Então, pergunte, não esqueça de analisar com critério se essa terceira pegadinha também não está presente. Gravou aí 3 pegadinhas só sobre rentabilidade. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de outra possibilidade que existe, que é a possibilidade do resgate imediato. Vários CDBs colocam isso como uma grande vantagem. Será que isso é uma grande vantagem? Vamos tentar entender um pouco melhor. Os CDBs então começam a falar, olha, aqui você pode aplicar e resgatar no dia que você quiser. E muitas das vezes você resgata em D0, ou seja, você solicita o resgate e o dinheiro cai na conta no mesmo dia. Será que isso é realmente uma vantagem? Aonde está a pegadinha? Está aqui. Vamos lá, se você fizer uma aplicação com um prazo pequeno, como por exemplo menos de 30 dias, você vai pagar um OF altíssimo. Se você fizer inclusive nos primeiros dias, vai te levar boa parte da sua rentabilidade. Então o primeiro ponto que você tem que gravar é isso. Se você vai investir, nem pense em resgatar antes de 30 dias. Segundo ponto, se você vai fazer um resgate, um investimento, pensando em um resgate imediato, ou seja, com um prazo aí menor que 6 meses, lembre-se, você vai pagar a maior taxa do imposto de renda, porque a tabela é regressiva. Então tenha uma visão aí de médio para longo prazo, para que você escape então do IOF e principalmente das maiores taxas de imposto de renda. E grava uma regrinha aqui, CDB com alta liquidez, ou seja, com resgate imediato, quase sempre tem uma rentabilidade mais baixa do que aqueles que têm um vencimento mais distante. Gravou isso? Alta liquidez, ou seja, resgate imediato, é baixa rentabilidade. E como você pode se prevenir disso? Se você pode precisar do recurso, se você acha que já pode precisar do recurso num curto período de tempo, ou seja, até menos do que 6 meses, opte então por CDBs que tenham uma alta liquidez e que tenha segurança. Por quê? Porque nesse caso a rentabilidade para você não é o mais importante. Às vezes você vai precisar desse dinheiro para um outro momento qualquer, para uma despesa que já está prevista. E você quer tão somente não ficar sem render muito. Aí ok, você vai ter alta liquidez e vai ter segurança, mas vai ficar com uma rentabilidade mais baixa. Vamos falar agora do 5, a quinta pegadinha para que você não caia nela. Só que antes, se você quer entender o que está acontecendo no nosso mercado, PIB, juros, inflação e também no mercado internacional, os riscos que estamos passando aqui no Brasil, assista essa nossa playlist. Tá aqui, ó, expectativas de mercado. Toda semana atualizamos as informações para você. Quinta pegadinha agora para que você não caia. A pegadinha da segurança. Diversos bancos divulgam seus CDBs como um banco grande, um banco que não quebra ou algo desse tipo. Ou seja, tentam trazer para você a sensação de que outros CDBs podem ser muito arriscados. Ou seja, compre somente naquele bancão, porque se comprar num banco pequeno, olha, você pode nem ver a cor do dinheiro. Então essa é uma estratégia que eles passam para te ameaçar, para te trazer insegurança. E aí o que acontece? Aonde está aí a pegadinha? Geralmente CDBs de bancão, aqueles bancos grandes que você já conhece quais são, eles pagam menos, a rentabilidade deles é menor. Pode pesquisar que você vai verificar. Se é bancão, a rentabilidade é menor. Os bancos menores têm maior rentabilidade. Por que isso? Porque quanto maior a segurança, menor a rentabilidade. Vou repetir para você. Quanto maior a segurança, quanto maior o bancão, menor a rentabilidade. E aí como você faz para se prevenir? Você acessa aqui www.bancodata.com.br e lá você vai ver gráficos que vão te auxiliar. Principalmente lucratividade. Veja se o banco costuma dar lucro. Índice de liquidez. Observe lá se realmente o banco tem liquidez. E tem outras variáveis fáceis que o próprio Banco Data já te apresenta quais são os valores mínimos para que você tenha uma certa tranquilidade na hora de investir. Para finalizar, eu quero trazer uma última informação. CDBs que divulgam que não possuem taxa de administração.
Só que antes de falar desse último caso, eu quero te falar o seguinte: se você gosta do Tesouro Direto, essa nossa playlist é imperdível. Leilão do Tesouro Nacional. Você vai entender como que os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência estão investindo e também qual é a estratégia do Tesouro. Assiste lá que você vai gostar. Taxa de administração. Os bancos adoram divulgar que CDB não tem taxa de administração, o que é uma verdade. Mas veja, essa divulgação é tão somente para passar a impressão para você de que os outros investimentos que você tem vai ter taxa de administração, o que não é uma verdade. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, aonde está aí a pegadinha? Os bancos acabam reduzindo um percentual de retorno do CDI. Ou seja, não tem taxa de administração, mas eles reduzem a sua rentabilidade. Então é comum CDBs que pagam menos de 100% do CDI. Veja, por que você investiria com menos de 100% do CDI se você pode investir no Tesouro Selic, que paga 100%? Não tem lógica, ainda mais ganhando menos. Como você já entendeu, o CDI paga 0,10% a menos do que a taxa Selic. Então, por que você investiria e ainda tomando esse tipo de situação? Não vale a pena. Não é indicação de investimento. Aqui não fazemos isso. Trazemos também somente informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E como você se prevenir? Aí tem uma regrinha. Você pode comparar o seu CDB que você está vendo no seu banco em outra corretora ou em outro banco, porque muitas das vezes esses CDBs são ofertados em diversos bancos e corretoras. E com um detalhe, a rentabilidade pode estar variando. E aí você vai escolher aquele que melhor atende então à sua necessidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, dê aquele super like, compartilhe com os amigos e assista esses 2 vídeos aqui do nosso canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que, fique de olho para não cair nas pegadinhas do CDB. Um abraço e até o próximo vídeo.